Boa noite, estamos aqui para mais um dia de estudo bíblico. Quero te agradecer você que está aí para assistir. Hoje nós vamos iniciar um assunto novo, vou falar daqui a pouquinho. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de estudo, obrigado pela vida de cada um que tem participado todas as semanas de estudo bíblico e que esse assunto que vamos iniciar hoje também possa de alguma forma ajudar, abençoar e, ó Deus, e instruir a vida de cada um. Nos abençoe nesse tempo aqui juntos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pegue seu papel, sua caneta, para nós iniciarmos o estudo. Eu estava pensando em vários temas e, aliás, eu quero continuar aqui aberto a vocês que nos assistem, que participam. Se quiser fazer sugestão, eu estou pronto aqui para poder estudar com vocês. Inclusive, recebi um tema sobre Jó, achei muito interessante. Estou pensando realmente uma hora, um momento a gente poder estudar sobre Jó, que é muito bom também. Também recebi outros temas e eu vou ficar com este hoje, porém, de novo, estou aberto para ouvir as suas sugestões, né, e vou colocando aqui em ordem para a gente poder estudar aqui, tá bom? Mas hoje nós vamos iniciar um assunto muito peculiar a todos nós. Nós vamos estudar sobre a doutrina do pecado. Aliás, nós estudamos os dois últimos estudos uma análise de livros da Bíblia. Estudamos as cartas de Pedro, primeira e segunda, e depois estudamos o Evangelho de Mateus, que deu aí um longo período de estudo para nós. Hoje nós vamos estudar uma doutrina. Doutrina é uma coisa muito importante também dentro da teologia. E a doutrina do pecado eu considero muito importante. Pretendo estudar com vocês sobre a doutrina da salvação, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina de Cristo. A gente pode estudando. E também no meio, a gente estudando algumas análises de livros também, para a gente poder alternar sobre uma coisa ou outra. Mas, de novo, se você tiver algum tema, vão nos sugerindo para que a gente possa colocar aqui na ordem, tá bom? Jó está aí na ordem também, tá? Muito bem, hoje nós vamos iniciar a doutrina chamada doutrina da amartiologia, que é a doutrina do pecado. É muito importante nós estudarmos isso a respeito do pecado, porque tem tudo a ver conosco. Tem a ver comigo, tem a ver com você. Nós vamos estudar sobre a origem do pecado, sobre as consequências do pecado. Nós vamos estudar sobre o pecado na vida de Cristo, né? Sobre a impecabilidade de Cristo. Nós vamos estudar sobre os efeitos do pecado na vida do crente, do incrédulo, na vida de todas as pessoas, né? Da minha e de você também. Como eu disse, a martiologia, por quê? Porque a palavra no grego amartia significa pecado. Na realidade, amartia é derivado de uma raiz da palavra que significa errar o alvo. Errar o alvo é fracassar em alguma coisa, pecar também. E a gente vai perceber isso aqui durante o nosso estudo, né? Então, essa palavra, porém, veio a ter também o significado geral de pecado, né? De pecado. A palavra no geral, pecado. Muito bem, pecado é deixar de se conformar à lei de Deus. Essa é uma definição muito interessante. Seja em ato, seja em atitude, seja em palavra, seja em natureza. Então, isto é pecado. O pecado aqui é definido em relação a Deus. Ou seja, nós estamos errando em alguma coisa em relação a Deus. E isso inclui não só atos individuais, inclui também, como roubar, mentir, coisas que são individuais, mas também é contrário, tudo aquilo que é contrário a Deus e muitas vezes é coletivo também, não somente individual. Então, tudo aquilo que Deus exige de nós e que nós fazemos de forma contrária, isto é pecado. E é por isso que o pecado abrange toda a raça humana, seja no individual e até mesmo no coletivo. A gente percebe isso, por exemplo, quando a gente estuda a história da nação de Israel, quando a nação de Israel cometeu erro. Então, está falando sobre pecado. Certo? Qualquer concepção sobre pecado que não coloca em primeiro plano
a contradição que oferece, algo contra Deus é um desvio de ensinamento bíblico a respeito. Ou seja, o pecado está relacionado a Deus, está relacionado aos padrões de Deus, está relacionado à vontade de Deus. E a gente tem que colocar isso como parâmetro. Então, quando eu falo de pecado, eu não posso falar de opiniões suas do que é pecado e minhas, mas sim daquilo que Deus está estabelecendo. Talvez esse é um dos grandes defeitos e falhas humanas. As pessoas estão tentando tratar de pecado no âmbito humano e não no âmbito divino, não é? Então eu tenho que colocar o padrão de Deus. Quando eu coloco o padrão de Deus, aí está tudo certo. Você tem o seu padrão, eu tenho o meu padrão. Porém, os nossos padrões podem estar equivocados quando estão comparados ao padrão de Deus. Talvez você tenha padrões familiares, você tem conceitos familiares, e que talvez algumas coisas que eu faço na minha casa, você não admite na sua casa, e isso está tudo bem. Então, eu não estou falando de pecado, e a Bíblia não está falando de pecado desse jeito. A Bíblia, quando fala de pecado, está falando do padrão divino. Pode ser que coisas que você faz na sua casa é contra Deus. Isso é pecado. Pode ser que o que você faz na sua casa é contra padrões da minha casa. Isso não tem nada a ver com pecado. Pode ser coisas que eu faço na minha casa que é contra o padrão de Deus. E isso sim tem que ser notado. Pode ser coisas que eu faço na minha casa que é contra o que você faz na sua e vice-versa. Isso não tem a ver com pecado. Tem a ver com cultura, tem a ver com padrões que nós estabelecemos dentro da nossa casa. Vou dar um exemplo bem simplório aqui para mim e para você. Talvez na sua casa, lá onde você senta e come na mesa, lá tem uma mesa retangular onde o pai ou o marido senta na cabeceira da mesa. Bem, ninguém pode sentar ali, ali é só dele. Quando alguém senta ali, estão cometendo coisas erradas dentro da casa lá. Isso é um padrão da sua casa. Talvez na outra casa, como na minha não é assim, mas na outra casa a mesa é até redonda, nem cabeceira tem. E não importa, ou se é retangular, não importa quem senta. Que nem na minha casa, não importa quem senta na cabeceira, na ponta, isso não faz diferença nenhuma. Mas são manias e culturas familiares. E isso aqui a gente não estabelece como pecado. A gente tem que olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia trata como pecado. E não aquilo que eu tenho conceito de pecado. Então, quando a gente for estudar sobre a martiologia, ou seja, a doutrina do pecado, é algo relacionado a Deus, aos padrões divinos, àquilo que Deus estabeleceu como aquilo que é certo ou errado. Seja por ações, seja por palavras, seja por conceitos, seja por aquilo que você pensa, tá bom? Bom, primeira parte que eu quero, estou apenas na introdução do assunto de amartiologia, eu quero aqui estabelecer apenas o que não é pecado. Eu vou citar várias coisas aqui para vocês, o que não é pecado. Se você quiser anotar aí, pode anotar. Pecado não é uma necessidade. Não precisamos pecar para que Deus nos ensine o seu amor e a sua graça. Tanto é que Paulo, lá em Romanos capítulo 6, se você quiser abrir a Bíblia aí, no versículo 1 e no versículo 2, Romanos 6, versos 1 e verso 2, diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou seja, eu não preciso saber o que é pecado, a minha necessidade de pecar fazendo alguma coisa pecaminosa. Isso eu não preciso. Não é uma necessidade. Pecado não é uma necessidade. Eu preciso pecar para saber o que é pecado. Não, isso não precisa. Você não precisa entrar nesta. Uma outra, o pecado não é uma debilidade inconsequente, contraditória. Deixa eu explicar isso. Quem nunca ouviu a frase, né? Ninguém é perfeito. Eu já até falei essa frase. E é verdade, ninguém é perfeito. Não é? Como se fosse uma desculpa lógica para continuar pecando. Você já fez isso? Não, ninguém é perfeito, quem que não comete essa coisa errada?
Então, isso não estou falando sobre esse assunto, nem esse assunto nós vamos falar. Porém, o pecado é uma abominação contra Deus. E se algo é abominável contra Deus, nós temos que pensar nele, para não cometê-lo. Pecado é uma violação à vontade de Deus. Não uma coisa que de pouca importância, né? É algo que viola contra Deus. Romanos 6,23, que é bem conhecido, diz lá, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, é algo forte que violenta contra Deus. Pecado não é uma outra coisa que não é pecado. Pecado não é uma enfermidade passageira, um fato ou uma circunstância temporal na evolução. Isso não é pecado. Pecado não é uma enfermidade passageira. Vou explicar. Ele é, segundo os que pensam dessa maneira, semelhante a um acidente ou uma enfermidade que assola a raça humana sem exigir culpa alguma por causa dele. Ou seja, que nem a pandemia que nós estamos vivendo, né? Pecado não é uma coisa que acontece, que ninguém tem culpa. Acontece, está ali, não teve outro jeito. Porém, um Deus justo não condenaria uma humanidade por um acidente ou uma enfermidade que veio de fora sem ter culpa. Você já imaginou? Aconteceu, não teve como não fazer, não tem jeito, né? O pecado não é uma enfermidade que vem onde ninguém tem culpa dela. Certo? O pecado aponta o erro. O pecado aponta o que fazemos. É claro, e nós vamos perceber que é claro o que acontece. Não é algo que acontece que nem um acidente, ninguém teve culpa, alguma coisa assim. Pecado não é uma mera negação. Essa ideia ensina que o pecado é uma negação, desculpa, que a maldade é a ausência do que é bom. O pecado é a ausência da justiça. Ele só existe em pensamentos, vencendo os pensamentos, vence o pecado. Entendeu? Uma mera negação, isso aqui não é pecado. Eu consigo explicar o que eu estou fazendo, consigo provar alguma coisa, deixa de ser pecado. Não é? A palavra de Deus, porém, reconhece a realidade do pecado e condena o pecado. Não é que eu consigo, na minha mente, provar que isso aqui não é errado, então agora, bom, é uma mera negação, já não sou mais pecador. Olha o que diz o Salmo 52, versos de 1 ao verso 4. Salmo 52, verso 1 ao verso 4. Acompanhe. Desculpa, verso 2 ao verso 4. Olha o que diz o texto aqui, Salmo 52. Sua língua trama destruição, é como navalha afiada, cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade à verdade. Ou seja, bem clara, a palavra aponta, ela reconhece que tem coisa errada e tem coisa que não é errada. Então o pecado é bem claro sobre isso, né? E a gente precisa lembrar disso aqui no texto que a Bíblia está dizendo. Pecado não é uma mera negação. Tentar esconder, tentar provar na mente que aquilo não é pecado. O pecado, o que não é pecado? Um mal inerente na matéria. Isso está estampado na história da humanidade, né? Esta ideia ensina que toda matéria é má. Portanto, o homem é mau porque possui um corpo, né? A gente é mau porque isso. Porém, a palavra de Deus ensina que o homem pode glorificar a Deus com o seu próprio corpo. Essa matéria, é verdade, tem coisa errada nela, a gente vai ver sobre isso, mas eu posso decidir fazer o contrário, né? Muitos pecados são da alma e não do corpo. O pecado muitas vezes começa na mente, começa no coração. E não é só a prática visível, mas o pecado está inerente na nossa natureza. A gente vai ver isso aqui, né? Muitos pecados são da alma, né?
E tanto é que na história da humanidade, o ermitão, né, a vida monástica, começou justamente por causa disso, achando que a matéria era má, então vamos tentar neutralizar totalmente a matéria para ver se a gente consegue viver sem pecado. O pecado está na mente. As pessoas, e eu e você, cometemos pecado na mente, sem fazer práticas. Ou seja, não está na matéria somente, está na alma. O pecado está em nós. A criança que nasce, já nasce com pecado. A gente vai ver isso aqui no nosso estudo. Não é? Nós somos pecadores, não só porque praticamos, mas porque está dentro de nós. Né? A gente vai ver isso aqui também. Certo? Agora, eu queria aqui, nesta aula ainda hoje, falar para vocês o que é pecado. Falei o que não é pecado. Agora, para ficar bem claro para nós o que é pecado. Anote aí. É isso que eu queria que você anotasse, o que é pecado. Primeiro, pecado é uma ação errônea. É uma ação errônea contra o quê? Contra quem? Primeiro, o pecado é uma ação errônea para com a pessoa de Deus. Quando eu erro contra Deus. Olha o que diz Números, lá no Velho Testamento, Números capítulo 21, versículo 7. Números capítulo 21, verso 7. Olha o que diz. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você, falando de Moisés. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou. Lá foi o caso que por causa do pecado Deus mandou serpentes lá no meio deles, e a gente não vai estudar essa passagem. Mas olha a expressão. Pecado é contra Deus. É contra a pessoa de Deus. Quando nós fazemos alguma coisa contra Deus, contra a pessoa de Deus, nós estamos pecando. Então isso tem que ficar muito claro para nós. O padrão é divino. Quando nós fazemos uma comparação de atos e pensamentos pecaminosos, nós temos que colocar a pessoa de Deus aqui. Certo? Pecado é contra Deus. Essas expressões de murmuração mostram a insatisfação contra o plano e a providência de Deus. Por exemplo, quando nós começamos a murmurar, será que nós não estamos murmurando contra o que Deus está fazendo? Ou o que está acontecendo, que Deus está no comando? A gente reclama, o sol está quente. Ou está muito frio. Né? Será que nós estamos reclamando contra Deus, daquilo que Deus faz e Ele fez? Então, primeiramente, o pecado é contra a pessoa de Deus. Deus deu uma ordem, eu desobedeço, né? E pessoas são atingidas. Primeiramente, a gente tem que pensar que nós estamos contra Deus. Pecamos contra Deus. Isso não pode deixar de faltar na nossa mente. Segundo, o que é pecado? Além de ser pecado contra a pessoa de Deus, é uma ação errônea contra a pessoa de Deus. Preste atenção nisso. Pecado também é uma ação errônea em relação à vontade de Deus. Olha Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 25. Profeta Jeremias, capítulo 3, verso 25. Diz o seguinte: seja a vergonha a nossa cama e a desonra o nosso cobertor. Pecamos contra o Senhor, o nosso Deus, tanto nós como os nossos antepassados, desde a nossa juventude até o dia de hoje, e não temos obedecido ao Senhor, ao nosso Deus. Estava claro para Jeremias que o pecado era contra a vontade de Deus. Deus pede algo para nós e nós fazemos exatamente aquilo que Ele pede. Isso é pecado. Pode até ser que aquilo que você está fazendo não está fazendo contra alguém, mas Deus pediu, você não fez? É pecado. Vou dar um exemplo bem clássico. Deus pediu para a igreja, para todos nós, pregarmos o Evangelho. Quando não pregamos, estamos pecando, porque estamos desobedecendo uma ordem divina. É ordem de Deus. Aqui temos o desabafo aberto e a insubordinação contra
o soberano Deus. Ele pediu algo e não fizeram. E no Velho Testamento tem muito disso. No Novo também e nos dias de hoje também. Deus pede algo para nós fazermos e a gente não faz, é pecado, é desobediência contra a vontade de Deus. Presta atenção também. Pecado também é uma ação errônea em relação aos homens. Não é só contra a pessoa de Deus, não é só contra a vontade de Deus, contra as ordens de Deus, mas também em relação aos homens. Olha o Tiago, capítulo 2, verso 9. Tiago 2,9, olha o que diz aqui. Ensine os escravos a se meterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradar... Opa, eu estou no texto errado, desculpe. Eu estava lendo Tito. Perdão, Tiago, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Tá vendo? Pecado contra é uma ação errada em relação a pessoas. O texto dá o exemplo aqui, quando a gente trata pessoas com parcialidade, que é um assunto tão na moda hoje, né? Então, tal acepção coloca as nossas relações com os homens não na base de mérito ou da misericórdia, mas na base do lucro, da satisfação pessoais, o que é evidentemente errado. Quando nós nos relacionamos com pessoas com desejos de tirar proveito ou fazendo acepção por causa de classes e cor, seja o que for, é pecado. Então, quando nós temos uma ação errônea em relação aos nossos relacionamentos com pessoas, em relação aos homens, nós estamos cometendo pecado. Isso é pecado. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Talvez você vai perceber quantas vezes a gente tem pecado e às vezes ninguém vê, porque a gente trata as pessoas de forma errônea. Os nossos relacionamentos são errôneos com pessoas. Isso é pecado. A Bíblia trata como pecado. Fazer acepção de pessoas é pecado. Racismo é pecado. E nós não podemos entrar nessa. Então, é uma ação errônea contra a pessoa de Deus, contra a vontade de Deus em relação aos homens, mas também pecado é uma ação errônea para com o Senhor Jesus Cristo. Olha só o que diz aqui para nós, a João, e eu vou ler aqui, capítulo 16, o Evangelho de João, capítulo 16, versículos 8 e 9. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 8 e 9 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. Só vou até o 9, né? Do pecado, porque os homens não creem em mim. Pecado também é uma ação errônea para com Jesus Cristo. Quando as pessoas não creem nele, estão pecando. Então, a incredulidade é a raiz do qual se origina todos os demais pecados. A incredulidade, e a incredulidade para com Jesus. Olha o que diz Hebreus, capítulo 3, Hebreus, capítulo 3, versos 12 e depois o verso 19. Hebreus, capítulo 3, verso 12. Diz o seguinte: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. E olha o verso 19. Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. A incredulidade contra Cristo. A respeito de Jesus. Quando há incredulidade a respeito de Jesus, é pecado. Certo? Então nós estamos vendo que não é o que é pecado. Pecado é uma ação errônea contra a pessoa de Deus, contra a vontade de Deus, em relação aos homens, em relação à pessoa de Cristo. Certo? Que nós estamos vendo na Bíblia. Porém, pecado também é a tendência natural para o erro. Nós temos uma tendência natural para fazer
para cometer o erro. Olha Romanos, capítulo 7, versos 15 ao verso 17. Romanos, capítulo 7, versos 15 ao verso 17. Diz o seguinte: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Opa, eu li o capítulo 5, versos... Capítulo, que também fala coisa boa lá. É capítulo 7, não capítulo... Verso 15 ao 17. Voltando lá, Romanos, capítulo 7, 15 ao 17. Diz o seguinte: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se o faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu o que faço, mas o pecado que habita em mim. Paulo está dizendo que tem uma natureza nele que é natural, que comete pecado. Ou seja, o pecado é algo natural no ser humano. Ou seja, o ser humano tem muito mais prática, eu e você, muito mais a prática ou normalidade de fazer o pecado que a coisa certa. As Escrituras reconhecem um princípio maligno, mal, dentro da natureza humana. Ou seja, você já pode ver uma criança pequena já querendo fazer coisa errada, birra. Alguém ensinou para o seu filho fazer birra, quem é pai aqui? Não, está na natureza humana. Princípio realmente no homem que se chama pecado, está lá na natureza humana. É isso que dá ao homem natural uma inclinação à tendência de cometer coisas erradas, da desobediência, da iniquidade, do pecado. Como eu disse, você pode ver isso numa criança pequena. Então, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, presta atenção no que eu vou dizer. Você é muito mais, eu também. Nós somos muito mais propensos às coisas erradas do que às certas. Talvez alguns dos que estão me ouvindo aqui se acham a pessoa muito boa, procura, verdade, você pode ser uma pessoa boa que procura tentar acertar, mas eu preciso dizer, a sua tendência e a minha é muito mais tendência para o errado. Ô maridão que está aqui, talvez você ache o melhor marido do mundo, mas presta atenção, a sua tendência e a minha com o marido é muito mais errar. Esposa que está me ouvindo, mesma coisa. Você acha que você tem a tendência, você quer fazer a coisa certa, beleza, você tem a vontade, eu também. Porém, nós não podemos perder a noção que a nossa natureza nos leva muito mais para pecar do que para acertar. Ou seja, nós temos que ter a vigilância, o cuidado de não fazer as coisas erradas, porque a tendência é fazer o errado. Aliás, eu preciso dizer que até a tentativa, muitas vezes, de fazer o certo, acabamos fazendo errado, porque a nossa tendência é errar, é pecar. Pecar contra a esposa, pecar contra o filho, pecar contra a situação que nós estamos vivendo, pecar, tendência. Nós temos que ter a expectativa humana de ver coisas erradas. Às vezes você pensa assim, poxa, aquela pessoa nunca vai errar, sempre vai acertar. Não tem essa expectativa, que provavelmente você vai se decepcionar. Porque não só com seu amigo, com pessoas, mas consigo mesma. Porque há uma natureza nossa. E se a gente não tiver essa consciência da natureza pecaminosa, a gente fica meio sem prontidão e a gente acaba errando com muito mais facilidade. Certo? Então há uma tendência, é a tendência natural para o erro, porque nós temos uma natureza pecaminosa em nós e a gente vai ver sobre isso. Eu quero terminar a minha aula de hoje falando sobre o padrão do procedimento, para dar uma ênfase naquilo que eu já falei. Queria que você abrisse aí para mim, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 5, 15 a 16. Nós estamos apenas na introdução do material, ainda que certamente não será tão longa que nem Mateus, mas apenas na introdução do material. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e verso 16. 15 e 16, isto. Desculpa aí, vamos lá. 15 diz assim, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Percebeu o padrão? O padrão não é humano, o padrão é
divino, certo? Então o padrão é muito alto, muito elevado. Então se você não tiver isso na mente desse padrão, você vai começar a fazer comparação com pessoas, certo? Então o padrão do procedimento meu e seu é a santidade divina. Isso é o padrão. Então aí você já percebe como é o problema. Olha o capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 11. 2 Pedro 3, 11. Diz o seguinte: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Ou seja, essa santidade não é comparação humana. Não tente comparar a sua vida com outra. Às vezes você pensa o seguinte assim: eu estou indo muito bem. Aí você pensa olhando para uma outra pessoa. E talvez olhando para uma outra pessoa, talvez você olhando para mim, você vai se considerar melhor. E talvez seja mesmo. Você é melhor do que eu. Isso pode acontecer? Pode. Porém, quando nós comparamos com pessoas, nós criamos um equívoco aqui. Qual é o equívoco? Achar que está muito bom. A minha vida está indo muito bem. Eu estou indo muito melhor que muitos outros. E você vai aceitando coisas erradas na sua vida porque você acha que está bem contigo. Então, presta atenção. O padrão é Deus. E quando a gente olha para Deus, você vai perceber que todos nós, eu e você, precisamos melhorar muito. Porque nós somos pecadores. Está compreendendo? Olha o que diz aqui 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Acompanha comigo aqui. Vai lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1 diz o seguinte: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade ao temor, no temor de Deus. Prestou atenção? Aperfeiçoando, buscando a santidade no temor de Deus. Paulo não fala aqui para ele ou para outra pessoa, é no temor de Deus. Então, isso é importante. Então, tudo que se conformar ao padrão da santidade de Deus é bom, é justo, é santo. Tudo que ofende e vai contra a santidade de Deus é mal e é pecado. Então, o nosso padrão é divino, é de Deus. Então, quando a gente erra contra pessoas, estamos errando contra Deus. Então, o padrão é divino, está lá em Deus. Então, você coloca o teu padrão lá em cima. E é muito lá para cima mesmo. Então, se a gente olhar para Deus, a gente vai começar a ter um caminhamento muito melhor na nossa vida com Deus, certo? Aí você vai pensar assim: pastor, é muito alto isso. É mesmo. Por isso que a vida cristã é um degrau, é uma escada. A gente tem que estar continuamente melhorando. Porque quando a gente olha para o padrão humano, talvez alguns vão achar que já está bom, nós estamos muito bem aqui. O padrão não é esse, é divino. Então, na aula que vem, nós vamos entrar, nós estamos ainda na introdução, né, na nossa aula, mas eu quero aqui falar sobre as palavras que tem na Bíblia que falam sobre pecado. E eu queria que você acompanhasse aqui. Bom, eu espero que você goste do assunto que nós vamos estudar, apesar do assunto ser muito duro, muito difícil, porque nós vamos falar daquilo que é meu e seu, nós somos pecadores. Porém, eu espero que esta matéria possa ajudá-lo a crescer, a buscar mais a Deus, a identificar mais os pecados na sua vida, na minha vida, cada um olhando para si mesmo, obviamente, e a gente buscar melhorar, acertar mais, agradar mais a Deus na nossa vida. Amém? Espero que isso possa acontecer com a sua vida. Certo? Vamos orar para encerrar aqui nossa aula? Senhor, muito obrigado por esse tempo de estudo, obrigado pela vida de cada pessoa que estão conosco aqui, e pedimos também, ó Deus, que aquilo que nós estamos iniciando hoje possa contribuir muito para a minha vida e para a vida de cada pessoa que estiver assistindo. Nos abençoe, nos ajude. Esta é a oração que fazemos e fazemos juntos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida. E uma boa semana e um beijo no seu coração. Tchau.